amadas, nosso último sábado da campanha das mulheres. Glória a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos aqui reunidas mais uma vez, eu e a Suelen, né, Suelen? Juntas aqui para profetizar sobre a sua vida, ó mulher virtuosa, aquela que não tem do que se envergonhar, aquela que maneja bem a palavra da verdade, baseada na palavra de Deus. Estamos aprendendo muito nesse tempo, né, Suelen? É verdade. Estamos aqui nesse mês que o Senhor colocou no nosso coração para aprendermos a ser essa mulher virtuosa. Passamos um mês todinho com ministrações que vieram ao nosso encontro. Se você quiser ver alguma das ministrações, vai lá no YouTube, tem todas as nossas ministrações, pastoras abençoadas, trazendo palavras maravilhosas. Essa campanha foi uma bênção, não foi mesmo, Suelen? Aleluia, o microfone da Suelen deu problema aqui. Foi muito edificante, foram sábados assim engrandecedor, né, na nossa vida, pessoas maravilhosas envolvidas junto com a gente, pastoras mais que abençoadas, trouxeram essas palavras de edificação para a nossa vida. E foi uma campanha que trouxe assim uma nova experiência para nós, sim, né? 5 sábados na presença do Senhor. Um mês de 5 sábados. Deus é bom o tempo todo, né? Então dê uma olhadinha lá no YouTube, estão todas as ministrações lá para que você, se você perdeu alguma de algum sábado, olhe lá, creio que você vai ser muito abençoada. E hoje, né, Sueli, o nosso último sábado dessa campanha maravilhosa que o Senhor nos deu. E o Senhor nos deu uma palavra aqui em Provérbios, né? O Provérbios da mulher sábia, Provérbios 31, no versículo 27, que diz: acompanha seus servos e cuida dos negócios da sua casa, sem dar lugar à preguiça. Uma virtude, mais uma virtude da mulher virtuosa. Ela administra bem os seus negócios, cuidando dos seus negócios, cuidando dos seus servos, dos seus funcionários, sem dar lugar à preguiça, né? Então, que venhamos ter essa virtude da mulher virtuosa. Olha aqui, ó, está na Bíblia, está na palavra de Deus. A mulher que sabe administrar a sua casa em todas as coisas, né? A sua casa, os seus negócios, dá ordem aos seus servos, sem dar lugar à preguiça. Preguiça, mulher, não é de Deus, né, Sueli? Não é de Deus a mulher preguiçosa. A mulher tem que ser ousada, dinâmica. E nesta tarde, quase noite, nós vamos falar de mais uma mulher que tinha essa virtude aqui, né? Então, nessa tarde nós vamos fechar essa campanha falando de mais uma mulher que administrava bem os seus negócios, né? Era uma mulher diferenciada em seu tempo. Mas daqui a pouquinho nós vamos falar dessa mulher. Não é mesmo, Suelen? A Suelen vai dar uma palavra aqui agora para nossas vidas, para edificação do nosso coração. E a palavra que nós temos essa tarde só pode ser uma: gratidão. Aleluia, né? Gratidão glória a Deus por vocês que acompanharam, que estiveram juntas. É verdade. Né? Que honraram a palavra do Senhor. Eu creio que Deus tocou no coração de vocês, que logo vamos ter bastante testemunhos dessas lives, né? A obra do Espírito Santo na vida de cada uma. Esse é o intuito, né? Que esse aprendizado a cada dia de ser uma mulher virtuosa, que permaneça na nossa vida, que consigamos levar isso para onde formos, que a gente consiga colocar essa mulher virtuosa em prática, né? No Salmo 103, ele fala, o salmista Davi fala assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome, né? Então,
O que é bendizer? É se alegrar, é enaltecer, é engrandecer, é honrar o nosso Pai, aquele que nos sustenta, que nos tem dado forças e alegrias para permanecermos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Você lembra de onde que o Senhor te tirou? Quantas maravilhas o Senhor tem feito nas nossas vidas, né? Curando, libertando, tirando nós da escravidão, do pecado, né? Ele tem nos colocado em lugar no trono do Pai mesmo, de submissão, um lugar privilegiado na presença dele. E é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Se você tinha dúvida em algo ainda que o Senhor não tinha feito, ou que você ficou pensando, Senhor, mas e isso e aquilo que aconteceu, aquilo que eu fiz, o Senhor já sarou, o Senhor já curou, o Senhor já libertou, né? Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quando tem coroa, tem honra, né? Aquilo que nós fazemos para o Senhor de bom, aquilo que plantamos para o Senhor, Ele nos honra, Ele nos dá honra. E quem enche a tua boca de bens, de sorte, que a mocidade se renova como a águia, né? Então que nós possamos ter sempre essa força, quando estamos desanimados, como estamos entristecidos, que sejamos como águia na presença do Senhor, cheias do Espírito Santo, cheias das virtudes que o Senhor nos ensinou ao longo desses 4 meses. E o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Então é Ele que nos sustenta, é Ele que nos mantém de pé, né? Então, assim como no primeiro versículo diz, bendize, ó minha alma, honre ao Senhor, né? Honre a casa do Senhor. Você que queira ofertar, dizimar na casa do Senhor, para que essa obra continue, para que a gente continue levando a palavra do Senhor, entrando nos lares, ajudando as famílias que têm passado por necessidade nesses tempos. Então que nós possamos honrar o Senhor, para que sejamos honrados, né? A virtude de mulher sábia, de mulher submissa, de mulher que honra a sua casa e a casa do Pai, né, Dani? Amém, glória a Deus. Porque aqui no versículo 30 de Provérbios 31 diz: a beleza é uma ilusão e a formosura é passageira. Contudo, a mulher que teme ao Senhor, essa será honrada. Como a Suelen estava falando aqui, ministrando sobre as nossas vidas, você será honrada se você teme ao Senhor. Essa é a verdadeira virtude, né, de uma mulher sábia, uma mulher que sabe edificar tudo que vem sobre as suas mãos, né? Não só a sua casa, mas seu emprego. Por quê? Porque ela teme a palavra do Senhor. Por isso ela é honrada. Amém, amados? Seja essa mulher virtuosa de Provérbios 31, compensada por seus merecimentos e suas obras proclamadas à porta da cidade, né? Que nós venhamos ser essa mulher de boas obras, que faz as boas obras do Senhor. Essa sim é a mulher virtuosa. Amém? Amém, Suelen? Amém. Então vamos ouvir agora a palavra do Senhor, o momento principal da nossa tarde, fechamento dessa campanha. Nós vamos falar dessa mulher. Uma mulher que também fez a diferença no seu tempo, né? E ali, nessa passagem da Bíblia falando dessa mulher, ali vai ser citada 2 mulheres que foram ali honradas pelo Senhor naquele tempo, né? Então nós vamos ouvir a palavra do Senhor com uma pastora queridíssima demais, amiga que mora no meu coração, né, tem sido bênção nas nossas redes de mulheres, sim, né? Participado junto com a gente, né? Sim, tem trazido palavras maravilhosas aqui, tem estado em comunhão conosco, com as mulheres aqui, é uma bênção de Deus. Vamos ouvir agora a palavra do Senhor com a pastora Janeide. Creio que nós vamos ser
ricamente abençoadas nesta tarde. Amém? Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Vamos juntos ouvir a palavra do Senhor. Graça e paz, irmãs. Que alegria estar aqui com as irmãs, compartilhando a palavra do Senhor. Muito feliz com esse propósito de falar sobre mulheres da Bíblia, né? Mulheres que foram tão importantes no seu tempo e que hoje servem de exemplo para nós, né? Eu queria compartilhar com você a palavra em Juízes, no capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 1, que diz assim: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Sísera era o comandante do seu exército, o qual, então, habitava em Azorete Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, nas regiões montanhosas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: Vai e leva gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro Quizon a Sísera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e suas tropas, e os darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Amém? Queridos, nesse tempo, no tempo dos juízes, era um tempo em que não havia reis sobre Israel. Então, nesse tempo, cada um vivia segundo aquilo que achava melhor, né? Cada um vivia segundo a sua própria consciência, segundo a sua própria vontade. Nesse tempo, Josué já havia tomado a terra prometida, eles já estavam estabelecidos lá em Canaã e Josué já havia morrido. Então eles não tinham um líder, né? Orientando e conduzindo o povo. Quando eles tomaram a terra prometida, em Canaã, muitos cananeus ainda permaneceram lá. Deus tinha dito para eles exterminar todos os cananeus da terra, mas eles permitiram que alguns ficassem. E esses cananeus foram crescendo, se multiplicando, se uniram até que se tornaram um exército e voltaram a pelejar contra Israel para que Israel deixasse a terra. Eles sofreram ataques constantes dos cananeus, e nesse tempo aqui Israel estava sendo atacado pelo povo cananeu. Eles estavam vivendo um tempo de opressão já de 20 anos consecutivo, né? E sempre foi assim, né? No Antigo Testamento, o povo se afastava de Deus, deixavam as leis de Deus de lado, começavam a viver segundo a sua própria vontade e vinham as consequências. E é assim até os dias de hoje, né? Quando o povo se afasta de Deus, dos propósitos que Deus criou para o homem, logo em seguida vem as retaliações, as consequências disso. E nessa época era esse o cenário, era isso que estava acontecendo. Eles estavam vivendo debaixo de uma opressão terrível, e aí eles mais uma vez se lembraram de Deus e começaram a clamar a Deus por misericórdia, por perdão, começaram a se arrepender. E todas as vezes que Israel se arrependia e clamava ao Senhor, o Senhor, pela sua misericórdia, ele enviava socorro. E nessa época, nesse momento da história, o socorro foi enviado através de uma mulher, Débora, né? E isso ia contra tudo que acontecia até então, porque Deus sempre levantou homens com cargos de liderança, né, para liderar o povo. Nessa época mesmo, foram vários juízes e Débora foi a única mulher dentre esses juízes que foi levantada como juíza diante do povo. Débora significa abelha
E por coincidência, a abelha é aquela que produz o mel, e eles estavam justamente na terra que Deus havia prometido para eles, uma terra que emana leite e mel, né? E dentre as qualidades dessa mulher Débora, a gente lê aqui no versículo 4, a Bíblia diz que Débora era profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ou seja, aqui a gente já vê Deus, né, a palavra de Deus nos mostrando que por ela ser profetisa, com certeza era uma mulher de Deus. Era uma mulher que se relacionava com Deus, que buscava a presença de Deus, que fazia a vontade de Deus, porque para profetizar para o povo naquele tempo, ela tinha que ter muita comunhão, tanto quanto é necessário nós termos comunhão com Deus nos dias de hoje, né? Mas a Bíblia dizia também que ela era mulher de Lapidote. E quando a Bíblia fala dessa questão dela ser esposa, né, de Lapidote, a Bíblia nos mostra muito a parte humana de Débora, porque ela devia ter muitas coisas em comum conosco, que hoje somos esposas, mães, temos responsabilidades com a nossa casa, com os nossos filhos, as nossas tarefas do dia a dia, né? E depois a Bíblia ainda vem dizer que ela julgava Israel, quer dizer, além dela ser uma mulher de Deus, que mantinha um relacionamento com Deus, falava com Deus, fazia o papel de esposa, de mãe, de responsável pelo lar, ela ainda fazia a obra de Deus, né? Ela julgava em Israel. Ou seja, ela julgava causas, questões relacionadas à divisão de herança, problemas familiares, discussões, brigas. Então ela aconselhava o povo e ela ali julgava, dava a sentença. Ela tinha sido autorizada por Deus para fazer aquilo. Às vezes eu fico pensando, né? Às vezes hoje a gente pega 2, 3 responsabilidades e a gente já se descabela, às vezes acha até que não vai dar conta, e a gente já começa a ver como Débora era uma mulher que tinha várias funções, né? Era uma mulher de Deus, que servia ao Senhor, que se relacionava com Ele, era dona de casa, era esposa, era mãe, e ela ainda fazia a obra de Deus, servia a Deus, ajudando o povo, aconselhando e julgando as questões. Ela dava conta de tudo isso, né? Mas ela também era uma mulher muito sábia e prudente, porque no versículo 5 a Bíblia fala assim, e ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel. A palmeira tinha até o nome dela, porque era embaixo dessa árvore, embaixo da palmeira que ela atendia as pessoas. Por prudência, acredito eu, porque ela atendia tanto homens quanto mulheres. Então, ali, ao ar livre, num lugar que todos pudessem passar, vê-la, ouvir até o que ela estava falando, ela estava se resguardando de comentários, né? Às vezes de fofocas, de mentiras. Então, todo mundo estava vendo ali o que Débora está fazendo. Então, ela também era uma mulher sábia e uma mulher prudente, né? E como juíza, boca de Deus naquele momento para o povo, Deus vai até Débora e diz assim para ela, dar um recado. Olha lá no versículo 6, ela diz assim, mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, vai e leva gente ao monte Tabor, e monta contigo 10.000 homens, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Ou seja, ele manda ela dar um recado para Baraque, dizendo assim, olha Baraque, junta 10.000 homens, vai ao Monte Tabor, e ali eu vou colocar nas tuas mãos o responsável pelo exército dos cananeus. O responsável pelo exército ali era Sísera, ele era chefe do exército do rei Jabim, que era rei de Azor, uma das principais cidades cananeias. E esse Sísera era um homem muito temido por Israel,
porque ele causava grandes estragos, era um homem impiedoso, quando ele atacava Israel, ele causava muita destruição, muito sofrimento, então todos temiam a esse homem. E Deus manda um recado para Baraque dizendo: olha, pega 10.000 homens, vai ao encontro dele, porque eu vou colocar ele nas tuas mãos. Quer dizer, Deus estava fazendo uma promessa de que o sofrimento acabaria. Aqueles que estavam oprimindo Israel naquele momento, Deus daria nas mãos de Israel para que o sofrimento acabasse. Então, Débora deu o recado e Baraque obedeceu aquilo que Deus havia dito. No entanto, antes de ir para a guerra, Baraque disse para Débora, nós podemos ler ali no versículo 8, ele disse assim: então lhe disse Baraque, se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E essa parte me chamou muita atenção, porque mostra a dependência de Baraque na presença de Débora. Ou seja, ele estava confiando mais naquilo que Débora poderia representar para ele naquele momento, do que naquela promessa que Deus havia feito, naquilo que Deus havia falado que iria fazer. Então, aparentemente, a gente entende que ele temeu, ele ficou com medo de ir e falou: olha, eu só vou se você for comigo. Então, por conta disso, ela respondeu para ele, no versículo 9: certamente irei contigo, porém não será tua a honra da investida que empreendes, pois das mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. Ou seja, pelo motivo de você ter duvidado daquilo que Deus falou que vai fazer, daquilo que Ele pode fazer, a honra dessa batalha não vai ser sua, vai ser de uma mulher. E assim ele obedeceu, e eles fizeram toda uma estratégia e foram para a guerra. Porém, quando Sísera soube que Baraque estava indo ao seu encontro, rapidamente ele preparou seus soldados. A Bíblia fala que ele tinha 900 carros de ferro, e o carro de ferro era a arma mais temida na época, era uma arma muito poderosa de guerra, e a Bíblia fala logo nos primeiros versículos que eles tinham 900 carros de guerra. Então, queridos, humanamente era impossível Israel vencer esse exército dos cananeus, mas Deus estava dizendo: olha, vai, porque eu vou dar a vitória. E eles foram. A Bíblia fala que no momento da guerra o Senhor enviou uma grande tempestade e os carros ficaram atolados. E eles não tiveram como guerrear usando os carros contra Israel. Então a luta foi homem a homem. E nessa luta Israel prevaleceu e venceu Sísera, venceu aquele exército cananeu do rei Jabim. Mas a Bíblia também vem contar que Sísera fugiu. Quando ele viu que eles estavam perdendo a guerra, ele fugiu e ele encontrou um casal chamado Eber e a esposa Jael, e eles habitavam em uma tenda, e ali ele pediu abrigo, pediu refúgio. E Eber já tinha se aliado a Israel, mas naquele momento ele estava aliado ao rei Jabim. Então Jael ajudou Sísera a se esconder na sua tenda, e ali ele pediu água, ela serviu leite para ele, cobriu, e ele disse: olha, se aparecer alguém à minha procura, diz que aqui não tem ninguém. E a Bíblia fala que ela saiu, esperou ele dormir, depois ela pegou uma estaca, que era algo muito familiar para ela, porque naquela época a responsabilidade de montar e desmontar as tendas eram das mulheres. Então ela tinha habilidade com as estacas, na qual ela usava para montar as tendas, e com uma estaca ela perfurou o coração dele e matou. Então a gente vê assim que o esposo dela podia ser aliado, né, dos cananeus, do rei Jabim, mas ela não. E ali, pelas mãos de uma mulher, pelas mãos de Jael, Sísera foi morto. Então, como a gente pode ver, aquilo que Débora havia dito, que a honra
daquela batalha viria para uma mulher, a gente pode ver se cumprindo na vida de Jael. Se a gente olhar lá no capítulo 5, a Bíblia vem mostrar o cântico de Débora. Ela escreve um louvor a Deus, contando toda a história, tudo o que aconteceu e dando glórias a Deus. E lá no versículo 24 do capítulo 5, nós vemos o nome de Jael sendo citado, Jael recebendo a honra pela vitória dos israelitas. Diz assim, ó: bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Éber, o queneu, bendita seja sobre as mulheres que vivem em tendas. E aí ela relata a história do que aconteceu. No 25, olha: água pediu ele, leite lhe deu ela, em taça de príncipes lhe ofereceu nada. A estaca estendeu a mão e ao maço dos trabalhadores à direita e deu golpe em Sísera. Rachou-lhe a cabeça, o golpe foi na cabeça. Rachou-lhe a cabeça, furou e transpassou-lhe as fontes. Aos pés dela se encurvou e caiu e ficou estirado. E a seus pés se encurvou e caiu. Onde se encurvou, ali caiu morto. Então, a gente vê aqui, nesse cântico de Débora, no capítulo 5, ela dando toda a honra da vitória dessa batalha para uma mulher, para Jael, conforme ela havia dito para Baraque que aconteceria, por causa da sua falta de fé, da sua falta de confiança em Deus, pedindo que ela fosse com ele. E olhando para todas essas situações, querido, tudo aquilo que eu relatei no início acerca de Débora como esposa, como uma mulher de Deus, como alguém que servia a Deus como juiz, ajudando, orientando e ensinando o povo, a gente vê aqui que Débora também foi uma estrategista de guerra. Ela ajudou Baraque em toda essa estratégia que foi armada, na qual eles saíram com vitória. E agora a gente vê ela também poetisa, uma mulher que escreveu esse poema, né? Esse cântico de Débora. Então eu olho para essa mulher e eu vejo uma mulher de inúmeras qualidades. Eu vejo uma mulher que é exemplo para qualquer uma de nós nos dias de hoje, né? E eu fico pensando assim, como Débora conseguia lidar com todas essas funções, com todas essas responsabilidades, porque era uma mulher que nós poderíamos dizer nos dias de hoje uma mulher extremamente atarefada, né? E eu acredito que o principal de todas essas qualidades que ela tinha era o fato de ela ser uma mulher que se relacionava com Deus, que ela cria em Deus, obedecia a Deus e se relacionava diariamente com Ele. Porque, queridas, quando nós priorizamos na nossa vida o nosso relacionamento com Deus, de mantermos uma intimidade com Deus, todas as outras coisas na nossa vida vão bem. Você pode reparar que se você deixar por alguns dias de meditar na palavra, de orar, de manter esse relacionamento com Deus, a gente já começa a dispersar dos propósitos e começa a vir lutas, tribulações. Às vezes a gente fica em dúvida do que fazer, de como agir, mas quando nós estamos ali constantemente em contato com Deus, com a sua palavra, ligadas a Ele, nós somos conduzidas pelo Espírito Santo nas decisões que nós precisamos tomar, naquilo que nós precisamos fazer, naquilo que nós precisamos falar, como agir como esposa, como mulher, como organizar o nosso tempo e lidar com tantas adversidades que surgem no nosso dia a dia. E eu olho para essa mulher e eu vejo uma mulher extremamente bem resolvida. Mas tudo isso porque ela priorizava o relacionamento dela com Deus. Então, talvez você que está ouvindo essa palavra nesse momento, você está se sentindo um pouco perdida, confusa, talvez com alguma decisão para tomar por esses dias, ou você tem se sentido meio sobrecarregada em meio a esses dias, em tudo que a gente tem vivido, filhos em casa, às vezes o marido também em casa, e você tendo que lidar com a pressão de tudo que a gente tem vivido. Eu quero dizer para você, olhe para o exemplo de Débora, né? Mais do que uma juíza que fazia a obra de Deus, mais do que uma mãe, uma esposa, uma cuidadora do seu lar,
ela era uma profetisa, e isso mostra que ela era uma mulher que tinha um relacionamento constante com Deus para poder até mesmo falar em nome dele. Então, eu quero que neste momento você olhe para a vida de Débora e veja ela como um exemplo. E se você tem encontrado dificuldade em alguma área da sua vida, eu quero te dizer que a prioridade é você se relacionar com o Pai, né? O Pai é aquele que nos ama, que cuida de nós, que dá direção para a nossa vida. E quando nós nos afastamos dele, realmente nós ficamos sem rumo. Nós ficamos sem direção. Foi exatamente o que aconteceu com Israel. Depois da morte de Josué, o povo ficou sem um líder, o povo ficou sem rumo. E por muitas e muitas vezes, eles estreitavam um relacionamento com Deus diante de uma dificuldade. Quando as coisas melhoravam, passavam alguns anos, eles se voltavam para o pecado, para a idolatria. Eles começavam a praticar coisas que Deus abominava, se afastavam da presença de Deus. E ali eles começavam a sofrer as consequências disso, porque quando nós nos afastamos de Deus, Deus tira as mãos dele. E quando Deus tira as mãos, o adversário coloca as dele, né? Portanto, se você tem pensado assim, eu não estou servindo a Deus, eu não estou lendo a Bíblia, eu não estou orando, tal, mas eu não estou fazendo nada de errado, então eu continuo sendo cristã, eu continuo servindo a Deus, eu só não estou praticando, lendo a Bíblia, orando. Queridos, ou você serve a Deus ou você serve o diabo. Se você não está se relacionando com Deus, lidando com a palavra dele, aprendendo todos os dias e pondo isso em prática, uma hora você vai fraquejar. Uma hora o adversário vai prevalecer e você vai sofrer as consequências, assim como o povo de Israel sofria. E aí às vezes é necessário depois muito sofrimento para que Deus possa trabalhar em você e tomar as rédeas da sua vida de novo. Porque para Deus isso não é difícil, mas para nós é difícil muitas vezes a gente conseguir abrir mão daquela vida de pecado, aquela vida de fazer exatamente o que eu quero, sem me preocupar se isso agrada a Deus ou se não agrada a Deus, se eu estou fazendo a vontade dele ou se eu não estou fazendo a vontade dele. E isso acontecia com o povo naquela época. E as consequências eram terríveis. Eles sofriam opressões constantes por parte do inimigo. Mas todas as vezes que eles se voltavam para Deus, eles podiam desfrutar da misericórdia, do amor e do favor de Deus. E hoje nós temos um intercessor entre nós e o Pai. Nós sabemos que Jesus Cristo morreu por amor das nossas vidas, entregou a sua entregou a sua vida na cruz do Calvário, para que através do seu sacrifício na cruz, nossos pecados fossem imputados, e nós pudéssemos ter liberdade e livre acesso ao Pai. Hoje não há barreira, o véu do templo se rasgou, todo e qualquer impedimento que existia entre eu e Deus, hoje isso não existe mais. O sacrifício de Jesus me livra dos meus pecados e me dá livre acesso ao Pai, para que eu possa falar com Ele, para que eu possa me colocar diante da face dEle, reconhecer que eu preciso dEle, dependo dEle para tudo, em todo o tempo. E tendo esse privilégio de poder desfrutar disso, muitas vezes a gente prefere viver longe de Deus, né? Parece que a gente entra numa dormência espiritual, num sono espiritual, e a gente não percebe que esse afastamento, essa distância de Deus, nos leva de encontro ao nosso adversário, de encontro ao pecado, de encontro ao sofrimento, à tribulação. Talvez hoje você está vivendo momentos de dificuldade dentro do seu lar. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, nesta noite, toma posse dessa palavra que eu estou te dizendo. Toma posse do sacrifício de Jesus na cruz. Você tem acesso a Deus. Se arrepende de algo que você sabe que tem sido impedimento na sua vida. Se entrega a Ele. Confia nele de todo o seu coração. Não haja na dúvida como Baraque agiu. Será que eu vou vencer mesmo? Será que eu vou conseguir? Olha, Débora, eu só for se você for. Não.
O véu do templo hoje se rasgou, você tem acesso a Deus. Basta neste momento você se arrepender e dizer: Pai, eu me entrego. A partir de hoje eu quero ter um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Se talvez por algum motivo você não teve uma experiência boa com o seu pai, um relacionamento saudável de pai e de filho, hoje você pode ter um relacionamento com o seu pai, porque Deus é o seu pai. E talvez as experiências antigas que você teve com seu pai, de alguma forma mágoas, ressentimentos, você tenha arrastado ao longo do tempo e tem transferido isso para Deus. Pai, para mim não é uma experiência muito boa, mas eu quero te dizer que a Bíblia fala que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, Deus não esquece de você. Então Ele é um pai que não erra, Ele acerta em tudo, mas depende de você dizer: Pai, eu aceito ser teu filho, eu quero, Senhor, fazer a tua vontade. E só assim, querido, você vai ter paz e poder desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem preparado para você aqui. E mais ainda, aquelas que Jesus disse que iria para o Pai e iria nos preparar lugar. Então, após essa vida aqui, que é curta e que vai passar muito rápido, nós teremos um lugar preparado para nós morarmos eternamente ao lado do nosso Pai. Então, eu quero orar por você nessa hora. Eu quero interceder pela tua vida e dizer que, independente do momento que você tem vivido, das circunstâncias que você tem vivido, das lutas que você tem enfrentado, essa é a hora. Agora é o momento de você se levantar, usar o exemplo de Débora, uma mulher ousada na presença de Deus, uma mulher que, em meio a tantos homens que talvez foram negligentes naquela época, a olhar pelo exemplo de Baraque. Talvez naquela época os homens estavam negligenciando aquilo que Deus queria fazer através da vida deles, e Deus não deixou de fazer o que Ele precisava fazer. Ele usou uma mulher, levantou uma mulher intrépida, corajosa, que foi lá e fez exatamente aquilo que Deus esperava que ela fizesse. Então, o que Deus espera que você faça hoje é que você se levante com autoridade, deixando para trás todo tipo de acusação, de angústia, tristeza, amargura, toda acusação do inferno. Nesta noite você pode jogar por terra em nome de Jesus e passar a viver uma vida trilhando o caminho que Deus tem preparado para você, vivendo a promessa que Deus tem para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Pai, nós oramos pela vida das tuas filhas, que estão agora neste momento, assistindo, Senhor, a este vídeo. Eu quero orar também pelos teus servos que estão ouvindo esta palavra agora. Em nome de Jesus, o Senhor é poderoso para alcançar cada um deles, aonde quer que estejam, em qualquer circunstância que eles estejam vivendo, Senhor, porque isso não é problema para o Senhor. Eu sei que o Senhor tem poder para transformar, para mudar este cativeiro. O Senhor foi fiel com o povo de Israel, ainda que eles estivessem vivendo de forma que não te agradava, em meio a pecado, a idolatria, a promiscuidade. O Senhor foi aquele que, quando eles clamaram, que eles se arrependeram, se voltaram para ti, o Senhor levantou uma pessoa, um socorro, uma intercessora para salvar aquele povo. Pai, o Senhor é o mesmo. O Senhor faz isso hoje na vida do teu filho, na vida da tua filha. Pai, olha para o coração. O Senhor é aquele que nos conhece profundamente, o nosso coração, a nossa mente. Então, em nome de Jesus, Pai, age na vida de cada um dos teus filhos, que eles possam entender que só o Senhor tem poder de fazer todas as coisas. Eu entrego a vida de cada um deles na tua mão e eu profetizo, Senhor, socorro da tua parte sobre este lar, sobre esta família, sobre a vida desta mulher que está atribulada, preocupada, fadigada com tantas coisas. A tua palavra nos diz para nós não andarmos ansiosos com o dia de amanhã, porque tudo pertence a ti.
O Senhor cuida até dos lírios, Pai. O Senhor cuida das plantas, que dirá de nós? Então, Senhor, que nós possamos acalmar o nosso coração, descansar no Senhor e confiar, sabendo que o Senhor é um Deus que pode todas as coisas. Nos ajuda, Senhor. Ajuda os teus filhos a se voltarem para ti, para que o coração deles estejam ligados ao teu e que a tua vontade possa ser manifesta na vida dos teus filhos e que eles possam trilhar um caminho segundo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Pai, nessa noite eu os abençoo. Eu declaro paz sobre este lar. Eu declaro, Senhor, salvação neste lar, libertação, cura, restauração sobre esta casa, sobre esta família, sobre esse casamento que tem passado por momentos de dificuldade, em meio a tantas lutas que temos enfrentado, Senhor. O Senhor é aquele que entra, Pai, nesta família, neste momento, e acalma os corações, Senhor, e volta o coração do teu filho, da tua filha para ti, porque só assim, com o Senhor em nosso meio, que nós poderemos viver como família e desfrutar das bênçãos e da alegria que o Senhor tem preparado para nós nessa vida e naquela que há de vir. Nós te louvamos e te agradecemos por este tempo na tua presença. Gratos. Amém, Senhor. Amém. Queridas, muito obrigada. Que o Senhor possa continuar ministrando essa palavra ao teu coração e que não aceite menos do que aquilo que Deus preparou para você. Não aceite menos do que isso. Viva intensamente todas as promessas de Deus na tua vida. Se você não sabe como, hoje o Espírito Santo está te direcionando. Se volta para Deus. Volta a se relacionar com Ele em oração. Se volte para a palavra dEle. Tire tempo para estar com Ele. E através desse relacionamento, Ele vai direcionar todas as áreas da tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia! Palavra abençoada. Queremos ser assim, né, Suelen? Como Débora, fazendo a diferença, uma mulher ousada em seu tempo, né? No tempo de Débora, ela fazendo tal atitude, sendo ousada, ela profetizava. Era uma mulher juíza, uma mulher de negócios, né? Onde era um diferencial das mulheres, porque as mulheres, a maioria delas, ficavam dentro de casa, cuidando dos seus afazeres, e ela era uma juíza, e ainda profetizava em seu tempo. E eu creio que nós estamos aqui para fazer assim como Débora, profetizar em seu tempo, né? Então queremos viver essa verdade como mulheres virtuosas nesse tempo, sabermos falar na hora certa e também profetizar em nosso tempo, porque formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas do Senhor. Assim como Débora, que afirmou a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Cícera nas tuas mãos. Então, mulher virtuosa, ousada foi Débora, que não se calou e profetizou. E eu creio que nós faremos isso. Continuaremos profetizando, né? Sim. Não é mesmo, Sueli? E o que nos alegra é saber que Deus tem levantado Déboras, né? Hoje em meio à nossa sociedade, como posição estratégica para mudar este cenário. Deus tem levantado homens e mulheres para viver segundo a sua palavra, para que nesse mundo tão perverso, tão cheio de iniquidades e de pecados, a gente consiga levar a palavra do Senhor, estarmos firmados na tua palavra, esperando a vinda do Senhor, porque sabemos que está próxima. Né? Então que Deus continue nos capacitando, nos continue nos forjando e nos mantendo firmes para receber essa promessa que é a glória junto com Ele, né, Deus? Aleluia, glória a Deus, é isso que nós esperamos, agradar o coração de Deus
estamos aqui, eu e a Suelen, conversando sobre isso, né? Queremos estar prontas para a vinda do Senhor, né? Preparadas, porque não sabemos nem o dia nem a hora, mas sabemos que essa profecia se cumprirá, né? E temos que estar prontas, estar segundo a palavra de Deus, respaldadas pela palavra de Deus, fazendo a diferença, assim como foi todas as mulheres dessa campanha, que foi Maria Madalena, Ruth, Abigail, Ana e Débora, mulheres que fizeram a diferença em seu tempo, e que nós venhamos nesse tempo onde nós estamos, né, continuar fazendo a diferença. Isso é a nossa principal virtude, é isso que o Senhor espera de nós. É isso, que nós venhamos fazer a diferença segundo a vontade do teu coração, a vontade do coração de Deus, né? Queremos estar prontas para isso. Por isso agora nós vamos orar para o encerramento dessa campanha. O mês que vem nós estaremos aqui de volta, se assim o Senhor permitir, se Ele não voltar, né? Nós estaremos aqui juntas, reunidas no final do mês, para mais uma palavra para edificação, para a honra e glória do nome do Senhor. Nós vamos juntas, né, Suelen? Vamos orar por você, por mim, pela tua casa, pela tua família, pelos teus celeiros, para que nada venha faltar, que nesse tempo em que nós estamos vivendo, que não são tempos fáceis, né? E é nesse tempo que o Senhor espera de nós uma atitude de mulher virtuosa, mulher que faz a diferença, né? Então nós vamos orar juntas aí. Se você está do lado de uma outra mulher, pegue na mão dela, assim como nós estamos fazendo aqui agora. Se você está sozinha, feche os seus olhos. Vamos clamar juntamente no mesmo espírito, para que nós venhamos alcançar o coração de Deus em clamor, em unção, em poder. Aleluia, Senhor Jesus, nós te adoramos, Pai. Nós, Pai, entoamos agora, Senhor, um clamor a Ti, Pai. Pedimos que a Sua misericórdia, Pai, venha alcançar cada mulher que está conosco agora em oração, Pai. Talvez de joelho dobrados, mas, Pai, com o coração no Teu trono, diante da Tua majestade, diante do Teu poder. Senhor, nós clamamos, Pai, porque queremos, Pai, ser mulheres virtuosas em nosso tempo. Queremos fazer a diferença, Pai, em nosso tempo. Usa-nos, Senhor, segundo a Tua vontade, Pai. Usa-nos, Senhor, em nossos negócios, Pai, em nossa casa, com os nossos filhos, com o esposo, Pai, no nosso trabalho, aonde quer, Pai, que nós colocarmos a planta dos nossos pés. Queremos fazer a diferença, Pai Santo. Nós pedimos, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, sabedoria vinda de Ti, para falarmos no momento certo, mas também, Pai, para calarmos, Pai, no momento certo, Pai. Ajuda-nos, Pai, a sermos direcionadas pelo Teu Espírito, mas somente pelo Teu Espírito, Senhor Jesus. Nos conduza, Pai, no olhar, Pai, para que venhamos, Pai, olhar somente as coisas que vêm do Senhor e anular aquilo que não vem do Senhor. Que os nossos ouvidos, Pai, estejam atentos somente para ouvir a voz do Teu Espírito. Que venhamos, Pai, derrubar todas as outras vozes, Pai, que não são de Ti, pois o inimigo não tenha poder, Senhor Jesus, sobre a vida dessas mulheres escolhidas, Pai, para esse tempo, para fazermos a diferença nesse tempo, Pai. Ó, Pai, nós entoamos e cremos que o Senhor está nos direcionando, Pai, que o Senhor está nos preparando, Senhor Jesus, para a Tua vinda. Pai, que seja feita assim a Tua vontade sobre cada mulher, sobre o governo de cada mulher nessa terra. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.
Que Deus venha te abençoar, mulher virtuosa. Para nós foi um prazer conduzir essa campanha durante todo esse mês. Dá uma olhadinha lá, amada. Os outros vídeos estão lá no YouTube da Igreja Avivamento Profético. E seja edificada. Quando a luta estiver muito grande, pare um pouquinho. Medite na palavra do Senhor. Ali o Senhor te dará a resposta que você precisa. Amém? E em breve estaremos aqui reunidas juntas, né, Sueli? Juntas. Novamente, se assim Deus permitir. Um beijo no teu coração, amada. Que você tenha uma semana abençoada. Um novo mês se inicia daqui uns dias. E que você seja edificada, preparada, alicerçada a cada dia para romper, para profetizar nesse tempo, neste mês. E eu profetizo sobre a sua vida um mês de vitórias, um mês de conquista de novos territórios. Em nome de Jesus, ó mulher virtuosa, que o amor de Deus Pai, que a graça e as misericórdias e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu lar e sobre o governo que o Senhor colocou sobre as suas mãos. Em nome de Jesus, amém? Graça e paz, minha amada. Até a próxima, em nome de Jesus.